Gravando. Olá, meu nome é Ângela Taborda Ribas, eu sou professora de matemática e hoje a gente vai aprender multiplicação de matrizes. Mas para isso, a gente vai relembrar alguns conceitos de matrizes para ficar bem claro, para a gente não se perder na multiplicação. Vamos lá? Então, olha só. As matrizes são tabelas organizadas em linhas e colunas. A função das matrizes é relacionar os dados numéricos. Então, a gente já sabe o que é uma matriz, já lembramos. Agora, a gente vai ver um exemplo de uma situação-problema que, para resolvê-la, nós precisamos da multiplicação de matrizes. Vejam só. A situação é essa, ó. A sorveteria Pinguim serve o melhor sorvete de Curitiba. Sua tabela de preços é a seguinte. Então, nós temos uma tabela com os preços dos produtos que são ofertados nessa sorveteria. E nós temos também uma tabela que nos diz quantos produtos foi vendido em junho, julho e agosto. As unidades de cada um desses produtos que foram vendidos nesses meses. Aqui nós temos a matriz que representa a tabela dos preços do sorvete. Então, todos os preços que nós temos lá, o 2, 4, 6 e 6 reais, está incluso nessa nossa matriz. Aqui, pessoal, a gente vai lembrar que a matriz ela é composta de linhas e colunas. As linhas sempre vão ser na horizontal, enquanto as colunas sempre na vertical. Sempre vai ser assim, para qualquer matriz. Vamos lembrar também como que a gente dá um nome para essas matrizes. Então, as matrizes sempre vão ser nomeadas com letras maiúsculas, tá? Então, ó, aqui eu dei o nome dessa matriz de matriz A. E elas sempre vão estar, esses elementos da matriz estarão sempre entre colchetes ou entre parênteses, tá? A gente pode escolher se a gente usa colchete ou usa parênteses. Cada elemento tem uma posição específica, como se fosse um endereço que nos diz a qual linha e a qual coluna aquele elemento faz parte. Então, por exemplo, gente, esse elemento 4 reais aqui, ele faz parte dessa matriz e ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, esse elemento, ele está na posição A12, primeira linha e segunda coluna. Então, esse código aqui nos diz em qual linha e em qual coluna esse elemento está relacionado na matriz. Cada um desses elementos vai ter a sua posição específica. Agora que a gente já viu alguns conceitos sobre matrizes, a gente vai retomar a nossa segunda tabela, lá que fala a quantidade de produtos que foi vendido na sorveteria. E a gente vai montar a matriz dessa tabela. Então, vejam, eu chamei essa matriz de B. Entre colchetes estão a quantidade de sorvetes que foi vendido nos 3 meses, junho, julho e agosto, lá naquela sorveteria. Cada matriz tem um tamanho que pode também ser chamado de ordem e é dado pelo número de linhas e de colunas, necessariamente nessa ordem, gente. Então, a gente vai ter um número, o tamanho dessa tabela, ele vai nos dizer a quantidade de linhas, sempre primeiro a linha e depois a coluna. Então, essa nossa matriz A, ela é composta por uma linha e 3 colunas. Então, o nosso tamanho da matriz é 1 por 3. Enquanto a matriz B, ela é do tamanho 3 por 3. Então, são 3 linhas e 3 colunas. Agora, vamos multiplicar as duas matrizes para sabermos qual o valor a sorveteria Pinguim lucrou nos meses de junho, julho e agosto. Para que essa multiplicação de matrizes seja possível, é necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Se esses dois números não forem iguais, não adianta nem a gente começar a multiplicação, porque não vai dar certo. Vejam por quê. Vamos entender, ó. A quantidade de colunas, ó, tem que ser igual ao número de linhas. Por quê? Porque quando a gente for multiplicar, esses elementos aqui, ó, tem que ser
tem que ter a mesma quantidade de elementos na linha e na coluna aqui, porque senão sobra ou falta elementos aqui e sobra ou falta elementos aqui na coluna. Então, por isso, a quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. E a quantidade de linhas da primeira e de colunas da segunda nos diz qual vai ser o tamanho dessa nossa matriz resultante. Então, por exemplo, a gente já sabe, mesmo sem fazer a multiplicação ainda, a gente já sabe que a matriz resultante dessa multiplicação será uma matriz 1 por 3. Como nesse caso a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz, a gente pode seguir com essa multiplicação. Para acontecer essa multiplicação, a primeira linha da primeira matriz tem que ser multiplicado por cada uma das colunas da segunda matriz, elemento a elemento. Veja como que isso vai acontecer, ó. Eu coloquei aqui as corzinhas para vocês conseguirem acompanhar. Então, aqui, ó, esta linha vai multiplicar esta coluna. O elemento a elemento, com o seu elemento correspondente. Então, ó, o 2, ele vai multiplicar o 400. Da mesma forma que o 4 vai multiplicar o 450. E o 6 vai multiplicar o 280. Isso vai acontecer para todas as colunas aqui, da mesma forma. Então, olha lá, ó. Eu coloquei as corzinhas aqui também, ó. Então, vamos começar com o nosso retângulo aqui vermelho, ó. Então, esta linha vai multiplicar essa coluna, elemento a elemento, com os seus elementos correspondentes. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Depois, o retângulo azul vai multiplicar a nossa segunda coluna. E essa mesma linha aqui, ó, em amarelo, vai multiplicar essa última coluna. Então, o R$2 vai multiplicar o 450, o R$4 o 500 e o R$6 o 500. E vejam, gente, isso não é um algoritmo, só um algoritmo. Tem um porquê disso. Porque é o seguinte, ó, o R$2, ele vai multiplicar sempre os primeiros elementos. Por quê? Porque esta linha desta matriz refere-se aos produtos que custavam R$2. Da mesma forma que o R$4 vai multiplicar os segundos elementos. Por quê? Porque essa quantidade de produtos vendidos que está aqui na nossa segunda linha da matriz B refere-se aos produtos vendidos no valor de R$4. E a última linha refere-se aos produtos vendidos no valor de R$6. Por isso que é feito dessa forma a multiplicação. E daí a gente soma o valor dessas multiplicações. Então, vejam aqui, ó, 2 vezes 400, mais 4 vezes 450, mais 6 vezes 280. E depois a mesma coisa para a segunda coluna e a mesma coisa para a terceira coluna. Depois, a gente precisa resolver essas expressões que resultaram aqui, ó. E o que a gente resolve primeiro? A adição ou a multiplicação? Primeiro a multiplicação, né? Então, olha lá, ó. 2 vezes 400, 800. 4 vezes 450, 1.800. 6 vezes 280, 1.680. Aqui, para essa expressão, a mesma coisa. E para a última também. E, por fim, a gente adiciona. Então, 800 mais 1.800 mais 1.680 deu 4.280. O 900 mais 1.600 mais 1.800, 4.300. 900 mais 2.000 mais 3.000, 5.900. Então, essa nossa matriz nos diz a quantidade que foi vendido, qual foi o resultado em valores dessas vendas nesses 3 meses. Então, olha lá a nossa conclusão. Desta forma, concluímos que no mês de junho, a sorveteria Pinguim vendeu R$4.280. No mês de julho, vendeu R$4.300 e no mês de agosto a sorveteria vendeu R$5.900.
Aqui, gente, tem um QR Code, aponta o smartphone lá para esse QR Code que vai ter uma atividadezinha lá para vocês fazerem. Importante fazer para ver se vocês aprenderam direitinho, legal? E por fim, eu vou deixar um link aqui, ó, deixei esse linkzinho aqui para vocês. Tem uma situação problema aqui que vocês vão assistir, que vai ser bem legal, vai ficar bem claro para vocês essa multiplicação. Espero que tenham aprendido. Até a próxima, pessoal!